Então, essa definição que Santa Teresa dá no Livro da Vida é muito usada como uma definição de oração em geral, né? Mas na definição ela diz, né, explicitamente o que é a oração mental para ela. Mas veja, o fato das pessoas citarem esta passagem do Livro da Vida, né, sem muitas vezes omitindo que se trata de oração mental, né, diz muito, porque, na verdade, a oração que Santa Madre chama de oração mental é a oração em si mesma, né? E para ela, a oração mental, como ela pensa, é a oração que vai vai iniciar todo o processo da oração, como Santa Madre entende. Então, ela define assim, todos nós conhecemos muito essa passagem, Livro da Vida 8:5. Ela diz assim: para mim, a oração mental não é senão tratar de amizade, estando muitas vezes tratando a sós com quem sabemos que nos ama. Pronto, né? Essa é a grande definição de oração mental que Santa Madre dá no Livro da Vida. E aqui já temos alguns elementos, né, da definição importantíssima que Santa Madre pensa a respeito da oração mental, quando ela chama a oração de oração mental. A oração teresiana, a oração para Santa Madre, consiste essencialmente numa relação vital entre duas pessoas que se amam. Então, o amor é que define essa relação. Nós sabemos que nós somos de uma escola, né, Santa Madre, Santo Padre João da Cruz, uma escola de espiritualidade na história da Igreja, entre as muitas escolas, né, que nasceram ou que Deus inspirou na Igreja. A escola de oração carmelitana é chamada de escola afetiva, mas não afetiva por causa, né, não afetada, né, mas uma escola de oração afetiva, porque a espiritualidade, Santa Madre, Santo Padre João da Cruz também, ela se baseia fundamentalmente numa relação de amor, né? Então, por isso, na definição de Santa Madre, para Santa Madre, a oração é essencialmente uma relação vital entre duas pessoas que se amam, eu e Deus, né? Eu e Deus. Aliás, nós sabemos, na verdade, nós que somos admitidos a uma comunicação com Deus em Jesus, né? E por Jesus, Verbo de Deus feito carne, Santa Madre, para ela, a humanidade de Jesus é que me permite o contato com Deus, nosso relacionamento com Ele, a nossa comunicação com Ele. E essa comunicação se dá através do amor. Duas pessoas que se amam. E o nosso amor, claro, é sempre resposta ao amor, à primazia, né? O amor primeiro, porque Deus nos amou primeiro, antes que nós o amássemos. E a intensidade dessa oração, ela, a partir da oração mental, justamente, vai gradualmente aumentando até realizar-se sobre o plano da vontade, da ação, uma união total e permanente, né? Até os vértices da experiência mística. Mas vejam que coisa interessante, porque Santa Madre, quando Santa Madre descobriu isso com a própria experiência, né? De que a oração é verdadeira se não tiver esse fundamental elemento de amor, mas depois também de atenção, de consciência viva, né? A partir dessa experiência do amor de Deus, a oração tende a progredir. Nós vamos ver isso mais um pouquinho para diante.
mas já desde já nós sabemos que a oração mental para Santa Madre Teresa é a oração que inicia, para os iniciantes, que toda pessoa inicia com estas características. A primeira, a respeito do amor, que envolve os dois polos do relacionamento, que é a pessoa e Deus, né? E tende, a partir dessa união, dessa comunicação, tende a progredir. Por isso, se orar é amar para Santa Madre, como ela repete tantas vezes, o desenvolvimento da oração está ligado a esse desenvolvimento do amor também, né, que assinala o progresso de toda a vida espiritual. Então, quanto mais se ama, se aprende a amar, tanto mais profundamente se comunica este amor na oração, e na oração também se recebe este amor. Portanto, a oração como expressão de amor, conforme a definição que ela dá de oração mental no Livro da Vida, assinala, segundo Santa Madre, o nível da nossa vida interior, né? Por isso, os graus de oração entram depois, são importantes, né? Porque descrevem os diversos momentos do crescimento progressivo desta oração, segundo Santa Madre. Antes de entrar, né, no conteúdo da oração mental, eu acho uma coisa importante a respeito do contexto, né? Tanto o contexto histórico, quanto o contexto existencial, digamos assim, da própria Santa Madre e das monjas, para quem ela escreve O Caminho de Perfeição. E é nesse livro que, né, Santa Madre escreve já num estágio bem adiantado da sua vida, ainda mais do que quando escreveu o Livro da Vida. As irmãs pedem para que ela escreva, e ela escreve o Caminho de Perfeição para responder a um pedido das irmãs que lhe pediam de escrever alguma coisa sobre a vida contemplativa. Então, vamos primeiro à questão histórica, o contexto. É muito interessante. O que acontecia naquela época de Santa Madre? Aqui nós vamos já, desde já eu digo, que não foi Santa Madre que inventou essa nomenclatura. Não foi ela, é a oração que inventou oração mental, a oração da mente, né? Com esse adjetivo, oração mental. Isso já existia. E na época dela, inclusive, surgiu, por causa de tantas coisas históricas que estavam acontecendo, um certo preconceito com relação a este tipo de oração que eles diziam que é a oração mais perfeita. Então vamos lá. No seu tempo, especialmente através de um estudioso chamado, de dois estudiosos, um chamado Bartolomeu de Carranza e outro chamado Luís de Granada, a oração mental, através de obras desses dois personagens aqui, na época de Santa Madre, ela se tornou, assim, universalizada entre o povo, se tornou popular a oração mental. Isso acontece, né, sempre, né? As coisas se popularizam, as pessoas vão, aos poucos, né, em cada época da história da Igreja, uma determinada espiritualidade, um determinado modo de rezar vai se popularizando, né? Nós vemos hoje como a influência da renovação carismática católica ela é importante para o modo como nós hoje buscamos rezar, não é? Ainda bem que eles buscam muito Santa Teresa como inspiradora, né? Mas vejam, na época de Santa Madre, então, o povo buscava esse tipo de oração porque era colocada como a oração mais perfeita. E
E a oração mental para estes estudiosos era a oração que se contrapunha ou que se suplantava a oração vocal. O que é a oração vocal? A oração vocal é a oração feita com fórmulas prontas. Isso é oração vocal, não é só porque é dita vocalmente, né? Não precisa nem ser dita vocalmente, mas é oração feita a partir de fórmulas prontas. A oração vocal é a base, né, de todo o ensinamento, de toda a vivência cristã, inclusive. Quando a gente é pequeno, a gente aprende as primeiras orações cristãs. Aprende vocalmente, são orações decoradas, né? Nós aprendemos o Credo, nós aprendemos o Pai Nosso, a Ave Maria, os atos, né, de contrição, disso, é, né, todas essas orações prontas. Então, e depois a liturgia da igreja é feita de oração vocal, são, né, quer dizer, os sacramentos também, tudo são orações já colocadas, né, com as palavras que nós dizemos, as palavras já prontas. Então, oração vocal é isso, assim, resumidamente. A oração mental, principalmente para aqueles que a defendiam no tempo de Santa Teresa, seria uma oração sem palavras, uma oração de silêncio, em que as palavras se calam, a pessoa se cala. E, né, assim, rezam não só espontaneamente, mas tendentes a uma espécie de elevação, né, do intelecto. Nesse sentido, por isso chamado de oração mental, né? É oração que envolve a mente independentemente e para além das palavras. Por isso, eles até contrapunham, né, a oração mental à oração vocal. Pois bem, na época de Santa Madre, esse movimento que valorizava esse tipo de oração, né, que tendia a desvalorizar a oração vocal, imagina, era visto como uma coisa receiosa, perigosa. Né? Por quê? Porque a oração mental pensada assim, desse jeito, sobretudo nas suas formas contemplativas, de suspensão dos sentidos, do intelecto, havia muito facilmente relações com correntes anticatólicas, como os alumbrados, os erasmistas, né? E destes aqui com o protestantismo. E o protestantismo também, na sua espiritualidade lá, naqueles inícios, naquele tempo, eles propunham uma espécie de oração espontânea, para além da oração vocal. Aliás, né, o protestantismo cresceu contra justamente as manifestações de espiritualidade que eram muito populares na igreja, como, né, a oração vocal, como as procissões, como os sacramentos, etc. Tudo oração pronta. E valorizavam muito, portanto, essa oração mais espontânea e contemplativa. Ora, claro, havia um perigo e aqueles que eram os grandes defensores da fé, os homens da Inquisição, etc., viam nisso um grande perigo. E para combater o perigo deste misticismo, né, que se traduzia também nessa forma de oração chamada de mental, da época de Santa Madre, eles acabavam, olha só, por serem anti-oracionistas. Então, para eles, né, esses escritos, esses movimentos que valorizavam a oração mental apresentavam riscos que precisavam ser combatidos. Que coisa, né? Pois bem, eles achavam que aqueles que defendiam a oração mental, né, justamente nesses movimentos dentro da igreja, que eles associavam ao alumbradismo, que é um movimento também desse tipo, né? E criava até mesmo um obstáculo para a normalidade da sociedade.
no sentido de que o contemplativo não podia dedicar-se à vida ativa, sabe? Umas coisas meio loucas, né? Mas eles combatiam isso porque as pessoas que aderiam a esse tipo de oração entravam em uma espécie de transes, né? E, portanto, eram considerados pessoas contemplativas que deixavam de lado a vida ativa. Isso era um perigo para a sociedade como tal. Num dos índices dos livros proibidos da época de Santa Madre, estava o livro de um sujeito chamado Valdés, né? Na verdade, uma lista desse sujeito Valdés acabava colocando na lista dos livros proibidos muitos livros que diziam respeito da oração. Vocês verem o contexto, né, em que Santa Madre escreve sobre a oração mental. O contexto é esse. Essa confusão que havia era essa. Uma perseguição por excesso de zelo também, né, contra a oração mental, né, a oração contemplativa, porque viam nela um perigo. E, por outro lado, a revalorização da oração vocal, da oração da igreja, da oração litúrgica, né? Das orações, das formas de oração, das devoções. Então, a igreja tinha a tendência de valorizar isso que o protestantismo atacava, né? Muito bem. Então, eles defendiam a importância e o valor da oração vocal, das cerimônias da igreja, justamente aquilo que as correntes misticistas da época criticavam como oração inócua, né? Que não trazia à pessoa vantagem ou crescimento espiritual, etc. Pois bem, veja bem, nesse contexto histórico, Santa Madre, no centro dessas discussões, ela se coloca de forma equilibrada. Aceita a dignidade da oração vocal, né? A oração da igreja, a oração das fórmulas, sobretudo quando é a oração oficial da igreja, né? Nos sacramentos, na liturgia, nas horas, porém admitindo a supremacia da oração mental. Quer dizer, ela não julgou fora nenhuma coisa nem outra, ela não foi contra nenhuma coisa nem outra. Valoriza a oração vocal e, ao mesmo tempo, coloca em primeiro lugar, como coisa mais importante, inclusive, para dar valor à oração vocal, Meu a Deus. oração mental. Desliga aí, minha filha, tudo bem? Vou apagar isso agora. Muito bem. Então veja que coisa interessante, não? Vocês estão conseguindo acompanhar? Para Santa Madre, a oração vocal era de principiantes e a oração mental, a oração dos aproveitados e dos perfeitos, a oração mental. Mas no fundo, admite que a oração mental e a oração vocal são duas partes de uma mesma oração. Nós vamos ver, sobretudo no Caminho de Perfeição, como ela afirma mais de uma vez, que oração mental e oração vocal devem caminhar juntos. A oração mental, portanto, é conveniente e necessária. Por outra parte, também são convenientes e razoáveis as palavras na oração. Então, Santa Madre, portanto, se introduz nessa polêmica, adotando no Caminho de Perfeição, sobretudo nesse livro, posições muito bem definidas e comprometidas diante, inclusive, dos teólogos inquisidores. Ela faz a defesa da oração mental, que eles eram, né, os grandes detratores, e contra isso, né? E, ao mesmo tempo, diz que a oração pela oração vocal, ou seja, pelas orações prontas, sobretudo o Pai Nosso, ela vai dar como exemplo, se pode fazer o exercício, né, o progresso
na oração, porque para Santa Madre isso que é importante. Se a oração não tem os elementos de amor, de consideração, de consciência, de atenção, né? Isso é uma das... São algumas coisas que ela coloca como características da oração mental. Se não houver isso, a oração será inócua. Se você não tiver atenção, você não vai aproveitar dela. Esse diálogo não vai levar a nada, a nenhum conhecimento, a nenhum amadurecimento no conhecimento de Deus, no conhecimento de si e no crescimento, portanto, das virtudes, que é o que a vivência, né, e a experiência da oração deve levar-nos sempre mais a uma progressão. E nós sabemos que para Santa Madre, os dois grandes frutos da oração são conhecimento de Deus, conhecimento de si. Antes, para rezar, é preciso ter atenção, diz ela, aquele a quem nós estamos nos dirigindo e a nós que estamos conversando com o Senhor. Está dando para entender? Por isso, né? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é o contexto existencial. Ou seja, o que acontecia com as monjas que estavam nos seus mosteiros, né? O que motivou, o que levou as monjas a pedirem a Santa Madre para escreverem um livro sobre oração contemplativa, sobre contemplação, sobre oração? Santa Madre tinha escrito o livro da vida que as monjas não tinham lido, porque ficou preso na Inquisição, não foi publicado, e quando ela estava já lá no Carmelo da São José, as monjas ficaram sabendo do conteúdo, através dela mesma, certamente, do conteúdo do livro da vida, que ela tinha lá escrito grandes coisas, que tinha testemunhado a sua experiência de oração, né? As graças místicas que ela recebeu, etc. E as monjas, então, ficaram mais do que curiosas, né? Assim, se sentiram necessitadas de que Santa Madre falasse para elas dessas coisas que ela escreveu no livro da vida. E é por isso que ela escreve o livro Caminho de Perfeição. O que acontecia? Certamente, minha gente, as monjas estavam vivendo uma espécie de drama, a maioria. Porque sabendo que a oração tem esse progresso todo, e que as pessoas que fazem o caminho de oração, dentro dessa linha da experiência de Santa Teresa, conforme ela fez e ensina, então as pessoas chegam a fazer a experiência dessas graças maiores, das graças místicas, né, recebidas por Deus na oração desses progressos, né, dessas coisas. Mas a maioria das irmãs não conseguiam nada, não sentiam nada. Rezavam, se colocavam em oração todos os dias, concentravam-se no máximo que podiam, tentavam discorrer com o pensamento, fazer meditação, fechavam os olhos, né? E com força, né? Faziam todo tipo de tentativa para poder, quem sabe, dar lugar a uma experiência de Deus profunda que se manifestasse também em graças extraordinárias. E não acontecia absolutamente nada. Isso, né, por um lado, e por outro lado também, muitas irmãs nem conseguiam fazer oração mental direito, né? Por lá, nem conseguiam fazer oração mental direito. Ou seja, muitas irmãs não conseguiam, assim, não tinham, por uma questão pessoal, não conseguiam colocar-se nesta oração Santa Madre, usando, né, e concentradas, utilizando-se de todas as suas faculdades mentais, né, como razão, entendimento, né, que deve discorrer sobre algum assunto, a fantasia e a imaginação. Por isso,
Santa Madre escreve o Caminho de Perfeição. Para responder a esta possível frustração orante das irmãs, que depois de muitos esforços não conseguiam dominar suas distrações, sua imaginação, as suas recordações, etc. E a Santa expõe, portanto, em todo o livro do Caminho de Perfeição, em avisos que brotam sem nenhuma ordem da sua cabeça, o que se deve fazer. Por isso que, às vezes, a dificuldade que a gente tem de estudar Santa Teresa, né? Porque não segue muito um esquema, né? Então, fala uma coisa aqui, depois ela vai para outro lugar, fala outra coisa ali, depois emenda o que ela começou a falar lá atrás, emenda lá na frente. Exige um pouquinho de paciência para ir ligando os pensamentos e as coisas. Há uma lógica, sim, mas a lógica toda especial de Santa Madre. Como parte da sua pedagogia sobre a oração, seu ensinamento, vão brotando alguns elementos importantes, né? Alguns elementos importantes. Primeira coisa, a oração mental para Santa Madre, ela coloca a oração mental como, ao mesmo tempo, que como o início de um caminho oracional, e ao mesmo tempo, a oração mental é uma espécie de base para todo o processo de oração, porque mesmo que alguém chegue àqueles graus que ela coloca de oração e que os sentidos são silenciados e em que há uma certa elevação do pensamento, etc., mesmo aí, diz ela, as pessoas vão sempre fazer oração mental, porque quando participam da vida da igreja, das outras orações, na comunidade, etc. A oração mental é como base, né? Como base, né? E como ela define, voltamos lá à definição, né? Um encontro a sós, né? Com aquele, um colóquio, muitas vezes, né? A sós, com aquele que sabemos que nos ama. A última coisa é a coisa mais importante, um colóquio de amor, a sós. Então, para Santa Madre, né, ela vai, inclusive, depois nós vamos ver, no capítulo 26 do Caminho de Perfeição, antes de começar o comentário ao Pai Nosso, Santa Madre vai colocar lá uma espécie de, uns tantos recursos, né, possíveis, uma espécie de método, né, dizem, em que, assim como dicas, para que a gente possa se colocar praticamente na prática em oração mental, né? Mas algumas coisas já surgiram aqui, que são importantes, que a gente pode ir, como eu disse, fazendo, né, costurando as ideias. Então, a oração, na definição que ela dá sobre a oração mental, né, baseada no amor. Amar é mais importante na oração do que tudo, do que pensar, inclusive, né? Do que discorrer com o pensamento, do que refletir, né? É mais importante o amor. E como eu disse, quanto mais se ora, mais se ama, quanto mais se ama, mais se procura estar a sós com aquele que se ama. Depois, importante, a solidão, a oração mental e todo o percurso de oração Santa Madre praticou e que propõe para todos nós e que nós assumimos na nossa vida carmelitana, na nossa ordem, como projeto de vida, inclusive para ser abraçado, ela é um exercício que precisa ser feito muitas vezes. Aliás, todos os dias. Nas constituições de vocês, da ordem secular, está a obrigação, né? Ou a indicação de se rezar, fazer oração mental todos os dias por 30 minutos, não é isso? Por 30 minutos. Todos os dias. Né? Todos os dias, portanto, colocar-se diante de Deus, a sós. Né? Nós vamos ver outras passagens aqui em que entram
algumas características, mas as que eu estou lembrando eu já vou colocando, né? A sós significa que você deve escolher um lugar, saindo das suas ocupações. Então, a oração mental começa pela escolha de um lugar, né, em que você possa estar mais ou menos recolhido, não é? Fazer silêncio interior e exterior é importantíssimo. Depois, todo aquele processo, né, de colocar-se, como ela coloca aqui no capítulo 26 do livro do Caminho de Perfeição, essas dicas aí. Colocar-se, fazer o exercício da presença de Deus, saber quem é Ele, quem sou eu, etc. Então, aos poucos vai surgindo um pouco umas características que vão ajudando a definir o que é oração mental para Santa Teresa. Porque para aqueles da época dela, que já, né, chamavam esse tipo de oração mental, importante, a oração mental era, sobretudo, a oração definida pelas, aquilo que Santa Madre coloca no caminho, no auge desse processo, desse progresso na oração, que é a oração que ela chama depois oração de união, oração contemplativa. Muito bem. Então, a respeito desse progresso da oração. Então, a oração mental, Santa Madre, em alguns momentos, ela fala de etapa. É como se fosse uma etapa, né? É a oração vocal, a oração mental, e depois vem os outros graus de oração que ela vai colocando. Isso diz respeito àquilo que Santa Madre intuiu muito bem, a partir de sua própria experiência, muitas vezes assim, difícil, né, da sua experiência de oração, sobre o dinamismo do nosso encontro pessoal com Deus. Ele é dinâmico, ele tende a crescer, ele tem momentos, ele tem fases, né? Experiências diversas, caracterizadas por ressonâncias psicológicas, muitas vezes, por graças particulares que se recebe da parte de Deus, por frutos de santidade, crescimento nas virtudes, sobretudo, porque Santa Madre diz que um dos, inclusive dos termômetros, né, com que se pode aferir uma vida espiritual em crescimento, são os frutos de santidade, né? Crescimento nas virtudes, como comporta uma pessoa. Porque, afinal de contas, a oração, se levada a sério, se assumida com seriedade, né? Se feita com perseverança, ou com determinação, como ela diz no capítulo 21, 22 do Caminho de Perfeição. Eu costumo dizer que a determinada determinação, que Santa Teresa diz, nós gostamos muito né, está na nossa boca, no nosso coração, né? Essa virtude. Eu chamo de virtude. Aliás, eu chamo de quarta virtude, né? E além daquelas três que Santa Madre coloca no início né? No início, seu tratado de oração, um caminho de perfeição, as três virtudes da humildade, do amor fraterno e do desapego. Ela diz, essas três virtudes, tudo bem que nelas a gente vai crescer a vida toda e a gente não está perfeito nelas, mas o mínimo delas nós temos que ter para começar a ter vida de oração, para começar a fazer o exercício de oração mental, como ela diz. Se não tiver um mínimo de amor, né, de capacidade afetiva, de amar sinceramente a Deus, né, aos irmãos, é impossível você fazer um caminho. Entrar no castelo já é difícil, né? Desapego, a mesma coisa, e humildade. São três virtudes que ela coloca como imprescindíveis, né, para se ter antes de começar o processo. Depois nela se vai crescendo, certamente. Mas, então, isso é uma coisa importante. E eu coloco como quarta virtude justamente Santa Madre. E depois, muitos capítulos depois de ter dito a respeito dessas três virtudes, ela vai falar da virtude da determinada determinação. Lá no capítulo 21,
do Caminho de Perfeição diz o seguinte, parágrafo 2. Os que desejam seguir por este caminho da oração e não parar até o fim, que é chegar a beber dessa água de vida, como devem começar? Digo que muito importa, sobretudo, ter uma grande e muito decidida determinação de não parar enquanto não alcançar a meta. Não parar nunca. Isso é tão importante. E ela é tão convicta disso, né, Santa Madre, que a perseverança na oração vai trazer para nós efeitos que nós só temos na nossa mente a garantia pela experiência dela. Ninguém me diz, né? Não é como, sei lá, certos exercícios, certas coisas que a gente faz na vida e os efeitos são imediatos. A oração não. A oração, né, aliás, quando se trata de graças infusas, de graças que dependem de Deus, não somos nós que vamos determinar o tempo. Aliás, cada um tem um tempo, seu tempo. Cada um passa pelas fases, né, da sua vida espiritual, da sua oração. Cada um passa de um jeito, né? Cada um passa por um tempo. Às vezes, por toda a vida, num determinado passo do processo, né? Então, não somos nós que determinamos. Mas é preciso determinar-se a continuar, a nunca parar. Então, ela é convicta de que a perseverança vai abrir muitas portas, né? É o contínuo diálogo, a contínua exercício da presença de Deus, que vai criando intimidade entre eu e Deus, que vai né, assim, me permitindo de entrar cada vez mais no coração de Deus, de entrar cada vez mais em mim mesmo e para ir adequando minha vida às coisas que Deus espera de mim e para as quais Ele me criou. Esse é o caminho, né? Ela diz: surja o que surgir, aconteça o que acontecer, sofra-se o que se sofrer, murmure quem murmurar. Isso aqui é importante, porque ela vai dizer em outro momento, a partir desse capítulo justamente, murmure quem murmurar. Porque, justamente por causa desse contexto, se recorda aqui da oração mental no tempo de Santa Teresa, desse embate, dessa coisa toda que acontecia, de uns contra, outros a favor, que Santa Teresa ouviu muito dizer que a oração mental era um perigo, que a oração mental tinha que ser deixada de lado. E Santa Maria que insiste justamente, não liguem. Se você ouvir alguém dizer, não reze, olha o que aconteceu com aquela pessoa e não sei o quê, ó, se deu mal por ir nesse caminho da oração mental, por buscar essas coisas estranhas. Não ligue, diz Santa Teresa, né? Por isso, murmure quem murmurar, não desista, né? E às vezes também cada um de nós, dentro do seu espaço de vida, né? Dependendo das suas obrigações, sua família, sua comunidade, não sei, pode ser até que nós encontramos pessoas que fazem aquele papel dos apóstolos, que querem impedir o cego de Jericó a clamar por Jesus pela misericórdia dele. Você recorda dessa passagem do Evangelho, né? Quando o cego de Jericó está lá sentado, Jesus passa com a sua caravana. Quando ele fica sabendo que é Jesus, vê a última e a única oportunidade de se curar na sua vida e grita, chamando por Jesus. E os discípulos logo mandam ele ficar calado. Fica calado, que isso? Tem coisas para fazer, tem que continuar andando, tem que ir para Jerusalém. Para de gritar no nosso ouvido. Ou seja, pare, obstáculos assim, que vêm de pessoas, às vezes próximas, que diz que eu estou rezando muito, né? Que diz que, às vezes até, quem sabe, chamando a atenção da gente, porque rezamos, mas não somos coerentes na vida. Essas coisas, nós temos que tomar muito cuidado, nós podemos deixar com que essas coisas nos paralisem, sabe?
continuar. Murmure quem murmurar, de Santa Marta. Mesmo que não se tenha forças para prosseguir, mesmo que você, sabe, parece que o ideal está tão longe de você. Esse ideal de poder sentir um pouco, quem sabe mais como ela sentia, como os místicos dizem que sentiam essa presença, né, a presença de Deus que toma conta da minha vida, né? Parece ficar tão longe que me leva a querer desistir, buscar outros caminhos, quem sabe outras coisas, né? Que sejam menos custosas para conseguir alguma coisa de crescimento na minha vida. Mesmo que se morra no caminho. Bom, se morrer no caminho, já era, né? Ou não se suportem os padecimentos que nele há, ainda que o mundo venha abaixo, né? Não devo deixar a oração mental. Quantas vezes não acontece de ouvirmos dizer: há perigos, fulana se perdeu por aqui, o outro se enganou, aquele que rezava muito caiu, né? Prejudicam a virtude, imagina se a oração pode prejudicar a virtude, né? É o contrário, Santa Madre ensina, né? Quem reza, né? Consegue coisas que nem está concretamente assim, consciente de que vai obter. Obtém coisas que você não espera. É isso que ela diz. Quando você ouvir dizer, não é para mulheres essas coisas, pois podem sobrevir ilusões, né? As mulheres. Ilusões, ficarem iludidas. Será melhor que vão fiar, que vão trabalhar, que vão costurar, né? E outras coisas, né? É uma palavra bem machista, né? Deixe de lado essas delicadezas. Se ouvir isso, não ligue e não deixe de continuar a buscar a oração, como ela nos ensina. Um lugar solitário, né? Na presença de Deus, atento a quem Ele é e a quem você é, ou seja, atento à sua posição diante de Deus e das coisas que vão surgindo na oração, certamente, né? A oração, como eu disse, os dois grandes frutos de todos os momentos orantes, não é da oração vista como um todo. Colocou-se em oração, né? Conhecer a Deus mais um pouco, conhecer a si mesmo mais um pouco são os dois frutos. Independentemente do conteúdo, da matéria da oração que você pegar, do livro ou do texto que você pegou para poder ser de base para a sua meditação, para a sua reflexão, para discorrer com seu pensamento, não importa, né? Deus vai sempre mostrar um pouquinho para você dele que você não conhecia, ou mesmo se intelectualmente conhecia, você não tinha ainda prestado atenção. E, ao mesmo tempo, conhecer-se cada vez mais. Essas duas coisas são importantíssimas, porque só o conhecimento de Deus e o conhecimento de si é que leva você, então, a poder crescer naquilo que precisa crescer, né? Se você não conhece, não sabe aonde estão os seus defeitos, não conhece os seus pecados e só se conhece a si mesmo, diante de Deus, da luz de Deus, os próprios pecados, as próprias falhas, como é que você vai saber aonde você tem que crescer, né? Se você não conhece, não se conhece e não conhece aquilo que agrada a Deus, para que você adeque a sua vida a fazer exatamente, a buscar exatamente aquilo que lhe agrada. É na oração. Não tem outro caminho. Na oração. Boa Santa Madre, eu acho que essa live, sobretudo, vem um momento para gente, para dizer para a gente, né? Porque do nosso modo específico de rezar, que é um pouco diferente dos outros, né? Hoje nós temos, talvez, muito facilitado, assim, a gente, para não, sei lá, às vezes até por falta de tempo, sei lá, por falta de esforço mesmo, pessoal também, é muito melhor você ligar uma TV, ou na internet buscar alguém naquele dia que está fazendo uma oração e que, quem sabe, comentando o Evangelho, e ali você faz a sua oração impulsionada e elevada
por esses áudios, por esses vídeos, por essas reflexões, que podem ser válidas dentro da oração mental. Por quê? A oração mental prevê uma matéria para a meditação, né? A oração mental é colocar-se com todo aquele espírito de na presença de Deus, etc. Mas você tem um tempo da oração mental para você meditar. Meditar em algum mistério de Deus. Santa Madre dá no seu exemplo ali, no capítulo 27, né, no chamado método. Mas eu não gosto de chamar de método, porque, na verdade, ela dá dicas a partir da sua experiência. Dá dicas, porque ela mesma diz que não existe método. Que, ao mesmo tempo, você pode adaptar-se a um método desses que existe. Ela fala, inclusive, de métodos existentes na sua época, que pessoas fizeram experiência. Ela fez os exercícios espirituais de Santo Inácio. E gosta muito, e dizia que as pessoas podiam fazer, não importa o caminho, o modo como você vai rezar, né? Isso cada um vai, inclusive, personalizando esse processo. Né? Método é uma coisa assim tão engessada, né? E você diz que todas as pessoas têm que se adaptar. Não. Inclusive, Santa Madre, e aqui nós vamos entrar nesse tema, né, de novo, ela escreve justamente o caminho de perfeição para dar uma resposta às irmãs que estavam preocupadas porque elas não tinham experiência nenhuma. Com todo o esforço que faziam, não conseguiam experiência nenhuma, não sentir nada, né? A nível de vida contemplativa, como se dizia, como ouviam falar. E Santa Madre vai dizer a respeito das contemplativas, das ativas, que todo mundo tem que buscar, na verdade, o mesmo ideal. Todos têm que buscar a contemplação. Mas a contemplação é dom de Deus, não depende de nós. O que depende de nós? Oração mental. Colocar-se diante de Deus. Se não, através de um pensamento mais rebuscado, às vezes uma pessoa mais intelectiva, sei lá, tem mais facilidade de refletir. Então, oração vocal, mas com os mesmos instrumentos da oração mental. Nós podemos fazer da oração vocal um caminho de contemplação, de crescimento, no conhecimento de Deus, nas virtudes, etc. De progresso, portanto. Mesmo com as orações vocais, as orações prontas. Então, Santa Teresa vem em defesa da oração vocal também, né? E vai corroborar isso comentando o Pai Nosso. Na verdade, não é um comentário que ela faz ao Pai Nosso a partir do capítulo 27 até o fim do livro. Ela quis comentar também Ave Maria, mas não deu tempo, não teve espaço, não teve tempo, etc. Mas comenta o Pai Nosso, na verdade não comenta, ela reza o Pai Nosso. Na verdade, Santa Teresa, quando comenta o Pai Nosso aqui, no livro do Caminho de Perfeição, ela está compartilhando com a gente a sua oração mental, tendo o Pai Nosso como matéria e conteúdo de meditação. Irmãs, está meio confuso, tá? Gente, irmãs, tem irmãos aí também, né? Não Sei como é que... não, Frei, tá ótimo, pode Tá continuar. bom. Às vezes eu fico, Tá às vezes confuso, o fosse uma povo confusão, fala, vou e volto, tô que nem Santa Teresa. eu tô igual Santa Teresa, e todo mundo já está acostumado, então entende já. Isso. A respeito dessa progressão, também é uma coisa muito importante, né? Queria falar um pouquinho sobre isso. Teresa viveu diversas etapas na sua vida espiritual e as descreveu. E ela herdou da tradição cristã essa visão bastante clara de que o caminho de fé, o caminho de amor tem etapas, tem vias, né? Ou pelo menos se pode determinar grandes etapas do caminho da história da salvação, por exemplo, né? Etapa né? A etapa em que se é prisioneiro, que se é do Egito, etapa do Êxodo, são grandes etapas da vida espiritual aplicadas à vida de cada um de nós. Santa Madre herdou isso.
sabe, pelas leituras que fez, que na oração há diversas progressivas experiências nas quais, né, se vai simplificando e aperfeiçoando o trato com Deus, na medida em que obram mais ou menos as potências do homem também, né? E nesse largo percurso de vida de oração, com a ajuda de muitas pessoas, de letrados, como ela chama, de padres espirituais, como o franciscano lá, né, Pedro de Alcântara, vai levá-la a sistematizar o processo dos graus de oração. Pois bem, nos graus de oração a gente pode perceber aí que a oração mental, ela, em alguns momentos, ela trata a oração mental como um grau, que é o grau dos iniciantes, né? Porque depois a oração mental me leva justamente a fazer a experiência própria dos outros graus, que é, em primeiro lugar, recolhimento das potências do pensamento e depois os outros. Vamos ver aqui só uma coisa importante. No capítulo 11 do Livro da Vida, ela classifica a oração em 4 graus, né? Nós conhecemos bem ali, os 4 graus de oração no capítulo da vida. Oração discursiva. Então, oração discursiva é oração mental, né? É oração que você, em que você se coloca disposto, né? Com tudo ajustado, disposto a discorrer o pensamento a respeito de alguma coisa, e isso é que te vai introduzir no colóquio com Deus. Então, oração discursiva, primeiro grau. Oração de quietude, segundo grau. Aqui já as coisas se aquietam, você não consegue mais pensar, etc. Oração de união ordinária, oração de união extraordinária. E oração de união. São esses 4 graus. Discursiva, de quietude, de união, né? No livro da vida, os 4 graus. Quando Santa Madre deu esta classificação da oração nesses 4 graus, entre 1563 e 1565, ela não tinha ainda atingido a sua plena experiência interior. Por isso, em 1577, quando escreve o livro Castelo Interior, onde o tema da oração, fruto de definitiva maturidade espiritual, né, ela vai colocar outra ordem, ela vai dar outros graus, né, outros nomes, pelo menos, às vias, aos graus da vida de oração, do caminho de oração. É uma divisão mais completa, né? Então, aqui nós podemos, então, dizer assim, no fim das contas, o seu pensamento definitivo a respeito dos graus de oração parece, portanto, ser o seguinte. Então, esses são os graus. Ajuntando os 4 graus do livro da vida, os graus de oração das moradas. Seriam esses: oração discursiva ou mental, oração de recolhimento, sobretudo da mente, né? E das potências, oração de quietude e oração de união, ou, como ela chama também, oração contemplativa. Tá certo? Então, a oração discursiva é próprio da oração mental. Então, do capítulo 20 ao 26, onde ali Santa Madre coloca de modo exaustivo toda a questão a respeito da oração mental e da oração vocal, como elas se relacionam, como devem caminhar juntas, o tempo todo repetindo a mesma coisa, né?
Ali também ensina-nos elementos importantes para o exercício da oração mental: solidão, silêncio, interior e exterior, né? Austeridade de vida, determinação, leitura de livros bons e visão das imagens do Cristo Jesus, né? Trabalho com a imaginação e a fantasia. Muito bem. E aqui toda a discussão dela dentro desse contexto do debate sobre oração vocal e oração mental. Santa Madre discorre nesses capítulos do 20, né? 21 trata da determinação, 22, do 23 até o 26. Tem passagens maravilhosas, né? Ela diz assim, por exemplo, aquelas almas, aquelas irmãs que não conseguiam rezar, não conseguiam parar para rezar por causa das distrações, etc. Ela consola essas irmãs com a ideia de que a oração vocal bem feita é perfeita oração que Deus pede às almas nestes momentos de aridez. Ou seja, a não ser que a oração vocal não esteja unida à oração mental, ou seja, com todos aqueles elementos. Mas quando eu vou rezar vocalmente, poxa vida, a minha atenção a Deus deve ser a mesma. Não basta rezar como se fosse mágico. O fato de eu pronunciar certas palavras, eu vou obter, sei lá, uma graça. Não é mágico assim. Então, a oração é colóquio de amor, é intimidade, é comunicação com alguém, com uma pessoa. E por isso é coração, é pensamento, concentração, né? Atenção, respeito, escuta, tudo isso, né? Na oração mental. Pois bem, se a oração vocal for feita com estes elementos que definem a oração mental, então a oração vocal ela torna-se também mental e por isso mesmo é capaz de levar a pessoa a fazer grandes experiências de Deus. Grandes experiências de Deus. É isso que Santa Madre quer mostrar em todos esses capítulos, a partir do capítulo 21, 20, né? Que ela começa a tratar da oração mental, e até o capítulo 26, no livro do Caminho de Perfeição. Para demonstrar o implícito poder contemplativo da oração vocal, Santa Madre comenta por isso o Pai Nosso, como a gente já falou aqui, né? Uma outra coisa importante. Santa Madre diz uma coisa interessante aqui, sempre bem-humorada, né? No capítulo 22, parágrafo 1 do Caminho de Perfeição, que a diferença entre a oração mental e a oração O Frei sumiu e ficou o Tarcísio. Quem que é o Tarcísio? Eu acho que ele caiu. O Frei? Eu acho, Será que ele caiu? Caiu. Ah, então eu voltou. acho. Voltou. Oi, Bernadette. Voltou. Tá no hospital, querida? Perdão, Bem, meu menino Frei operou. voltou. Meu perdão. menino está operado aqui. Eu vi, ó, gente, eu já vou terminar, viu? Mas eu queria, assim, chamar a atenção. Esses capítulos seriam muito bons que vocês lessem de novo, porque, assim, são carregados de ensinamentos de Santa Teresa a respeito da oração mental. No capítulo 22, por exemplo, capítulo 22, no início, ela diz assim, sabei, filhas, que a diferença entre a oração mental e não mental, que é a oração não mental? Oração vocal, né? Que a oração mental e não mental não está em ter a boca fechada ou aberta, né? Não se trata de falar. Se falando, entendo perfeitamente, percebo que eu falo com Deus, estou atento à presença dele. Não é uma presença, não estou indiferente ali.
concentrando-me mais nisso do que nas palavras que digo, ou seja, nesta presença dele, estão juntas aqui a oração mental e a oração vocal. Santa Teresa o tempo todo quer unir essas duas orações. E a oração mental é importantíssima, é ela que dá valor à oração mental, à oração vocal, e que, portanto, faz da oração vocal possível de crescer nesse processo, né, rumo de progresso na vida oracional. Capítulo 22, 3, ela diz uma coisa bonita também. Sempre que me lembrar, hei de unir a oração mental à vocal, para que não vos espanteis, filhas. Ou seja, não fiquem preocupadas. Se você rezar, se for oração pronta. Se você rezar o Pai Nosso, rezar o texto. Aliás, Santa Madre fala do rosário, das orações, das horas, né? Como exemplificando tipos de oração vocal. Rosário, Santa Madre rezava o rosário, né? Não sei como é que era o rosário na época dela, mas eu acho que já era mais ou menos parecido com o nosso. Então, se começarmos sempre lembrar, hei de unir a oração mental à vocal para que não vos espanteis, pois sei onde vão dar essas coisas, tendo tido minha cota de sofrimento nesse particular, razão porque não gostaria que ninguém vos deixasse desassossegadas, pensando, né? Pensando que vocês não estão crescendo ao conseguirem somente fazer orações vocais. Quem poderá afirmar que é ruim se começarmos a rezar as horas, né? As horas, a oração das horas, ou o rosário, que iniciemos pensando naquele com quem vamos falar, ou seja, antes de começar a rezar a oração vocal, já começar com a oração mental, né? De presença, de consciência da presença de Deus, etc. Né? E em quem é que fala para saber de que modo haveremos de tratar? Isso é que é importante, né? Antes de começardes a oração vocal que ides fazer, teríeis dedicado bastante tempo à oração mental, antes de começar a oração vocal. Porque para Santa Madre, o que é importante é a presença, consciência de presença. É como se eu estivesse junto com você, vamos supor que eu vou te visitar na sua casa. Aí, vou te visitar, mas nem olho para os seus olhos. Não falo com você. Não respondo as coisas que você me diz. Pego meu celular, fico entretido nas minhas coisas. Não dou a mínima atenção para você em nenhum tempo. Que negócio é esse? Não há comunicação. Não há oração. E, portanto, não há diálogo. E, portanto, não há interação. Né? E não há progresso, portanto. Com Deus, a mesma coisa. Né? Por isso, acho muito importante isso aqui. Santa Madre chega a falar daquilo que a gente chama de meditação. A meditação, a oração mental coincide com a meditação ou não? É a mesma coisa? É diferente? Então aqui nós temos que ter sempre, no uso das nomenclaturas, a gente tem que ter sempre esse cuidado. Hoje, falar em meditação, inclusive para as pessoas que não são do Carmelo, para as pessoas que não são de igreja, falar em meditação é falar em técnicas de meditação, né? E, inclusive, hoje, já faz tempo, já faz um bom tempo, né? Que a gente percebe isso. Se muitas pessoas buscam técnicas de meditação orientais para a sua vida, em busca de equilíbrio de mente, não sei o quê. Eu tenho um amigo meu, a gente cresceu junto, fomos até Coroinha juntos, cantamos juntos na igreja e tal. E ele, né, agora de manhã, todos os dias, ele, né, faz aquela pausa, fica em silêncio o tempo todo, em meditação. E eu perguntei para ele, você pensa alguma coisa? Não, não pensar em nada, né? Ficar ali e tentar fazer com que, né, você a busca do equilíbrio, né? Do equilíbrio. Assim, tá bom. Pois a meditação nossa é uma meditação dialogal.
tem alguém com quem estou falando. Está entendendo? Então é bem diferente. Então meditação a gente tem que sempre, né, é melhor falar oração mental teresiana, porque oração mental também já existia na igreja no tempo dela, com outros aspectos. E a oração mental teresiana, ela é específica, ela tem as coisas próprias de Santa Teresa, características próprias da experiência dela. Então, a meditação e a oração mental, Santa Madre fala em meditação também, né? Fala, inclusive, que ela só podia, em determinado momento, no início da sua experiência, ela só conseguia meditar. Ou seja, meditar sem fazer oração mental, inclusive. Não é possível meditar. Mas, para Santa Madre, a oração mental é a grande descoberta, é a chave de ouro pela qual você pode perseguir um caminho de vida. Para terminar, quais são as dificuldades que a própria Santa Madre dispersa nas suas obras, as dificuldades que Santa Madre diz que podemos ter e que ela teve, e as pessoas também com quem ela se encontrou tiveram na oração mental. Começa a falar do diabo mesmo, né? O diabo que entra, mete seu rabo no meio do caminho da gente e tenta impedir aquelas próprias coisas que ela dizia aqui no capítulo 21, né? Capítulo 22, do caminho, das pessoas, das opiniões dos outros, etc. Pode ser um obstáculo à oração mental, né? A falta de silêncio é um obstáculo. A aridez, né? A aridez no sentido de não conseguir discorrer, não conseguir pensar, não conseguir se concentrar, né? Por diversos fatores, cada um vai ter que descobrir qual é o seu, né? Ela fala dessa coisa, das distrações, né? A dificuldade de concentração. Portanto, né? Distração, na verdade, é o pensamento que fica fugindo, né? Fugindo da gente mesmo, um pensamento traz outro e você fica assim, meio perdido no momento de fazer a oração, né? Santa Madre fala, olha que interessante, ela chega a falar também de pessoas que não conseguem rezar porque estão doentes mentalmente. É muito interessante. E ela chega a dizer que essas pessoas doentes é melhor que não rezassem. É incrível, né? Como é que, né? Como é que Santa Madre vai dizer? Né? Uma pessoa que está doente mental, portanto, não consegue, ou quanto mais reza, pior fica, né? Santa Madre diz, é melhor fazer outras coisas que rezar nesses momentos, né? Então, vai fazer alguma coisa que te distraia, vai para o jardim, vai, né, fazer qualquer outra coisa, menos rezar. Olha só. Quer dizer, pode ser uma dificuldade também, né? Dificuldade para estar parado, para silenciar. Por isso, a introdução, né? Por isso, a entrada no castelo, a primeira morada das moradas, né? É um passo importantíssimo no processo. Começar, né? E às vezes a gente tem que recomeçar sempre, porque a gente vai deixando, tendente a deixar a oração, por preguiça, por falta de tempo, por tantas outras razões, também por fuga, né? Então, essas são as principais dificuldades que nós podemos encontrar para todas. A saída, a não ser para aquele problema mental, é a perseverança. Custe o que custar. Eu vou terminando por aqui, porque esses textos, minha gente, da oração, até o capítulo 27, né, quando ela começa a fazer a oração mental, em cima do Pai Nosso, tendo o Pai Nosso como matéria, são maravilhosos. Eu termino, vou terminar agora, só trazendo para nós, capítulo 26. Antes de começar, capítulo 27, que é o comentário do Pai Nosso, Santa Madre termina quase fazendo uma espécie de conclusão de tudo que ela disse no caminho de perfeição até aqui.
nas primeiras notícias lá nos primeiros capítulos a respeito da finalidade do Carmelo, por que ela fundou o Carmelo, né? Da oração como centro da vida, né, carmelitana, da nossa linguagem. Não se pode falar outra coisa entre nós, a não ser sobre a oração. Da oração como busca, etc. Tal, das virtudes que é necessárias à oração, da determinada determinação, da oração mental, da oração vocal e dos graus de oração. Aí ela termina dando, assim, compartilhando com a gente aquilo que foi a experiência dela, que foi muito bom para ela. E que, de certa forma, aqui, nesses elementos, estão alguns elementos fundamentais da oração mental. Primeira coisa, antes de tudo, né? Antes de tudo, depois de fazer exame de consciência, dica que ela dá. Ninguém é obrigado a seguir o método de Santa Teresa, chamado método de Santa Teresa, que está aqui no capítulo 26. Porque a própria Santa Teresa diz que cada um tem o seu caminho. Mas ela sugere fazer um exame de consciência, ter feito a confissão, estar com a alma limpa, reconciliado com Deus, fazer o sinal da cruz. E, primeira coisa, estar só em companhia com Ele. Bonito. Se vos acostumardes a tê-lo junto a vós, e Ele vir que o fazeis com amor e procurais contentá-lo, não podereis afastá-lo de vós. Deus, como se ele está dentro de nós, né? Mas quando nós nos colocamos em oração, com atenção, com o corpo, com a mente, com o coração todo voltado para Ele, na oração, é como se Ele, sabe, aceitasse isso e me abraçasse, né? E a experiência que eu tenho é que Ele está me dando atenção. E como pessoa única, né? Isso é uma coisa muito interessante, né? Deus me ama como único porque eu sou único. Não existe ninguém igual a mim, nem igual a você. Mas essa experiência de oração é fundamental. Primeira coisa, colocar-se na presença. Não posso afastá-lo. Depois, segunda coisa, não vos peço agora que penseis nele, nem que tireis muitos conceitos, né, que fica lá pensando muito, nem que vos façais grandes, delicadas considerações com vosso entendimento. Peço-vos apenas que olheis para ele. Olha que bonito. É a segunda coisa. Olheis para ele. É o exercício da presença de Deus mesmo, né? Fundamental. Quem vos impede de voltar os olhos da alma, mesmo de relance, se não puderdes mais para esse Senhor? Vede que o vosso esposo nunca tira filhas dos olhos de vós. Segunda coisa. Terceira coisa, não é? Terceira coisa que acontece. Trazer a imagem do Senhor Jesus para dentro daquilo que você está vivendo hoje. É um exercício de presença, né? Ou seja, você não vai esconder do Senhor que você está triste, ou que você está alegre. É o que ela diz aqui, sem fingimento. O Senhor é o nosso marido, né? Dizem que a mulher, para ser bem casada, deve agir com o marido da seguinte maneira: quando ele está triste, a mulher tem que ficar triste. Quando ele está contente, a mulher tem que morrer de rir, né? Mas com a gente, com o Senhor, não. Se estáis alegres, vede o ressuscitado, né? E etc. Então, essa é a terceira coisa. Quarta coisa, usar um bom livro, mesmo que seja para recolher o pensamento, para te colocar e concentrado num tema só, não é? Para rezar bem vocalmente. Um bom livro. É o quarto exemplinho que ela dá. Pois bem, essa é oração mental fundamental. Nós, os frades, temos nas nossas constituições, né, a indicação de fazer 2 horas de oração mental por dia. Vocês é só meia hora, né? Achar essa meia hora todos os dias, sempre, né? Esse momentinho para o Senhor é fundamental. Isso é oração mental. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, Agora, agora e sempre. Amém.